Então, a gente está aqui na cidade de Rio Quente. Eu sou o Renato, estou aqui com o Ivan e com o Rafael, ao contrário, né? O professor Ivan lá na ponta, de vermelho, o Rafael aqui de azul, e nós integramos o Grupo de Estudos e Pesquisas em Pedagogia do Esporte, o GEP. Então, a primeira questão é assim, o que é a pedagogia do esporte, né? A pedagogia do esporte é uma área, né, uma sub-área da educação física, é uma área das ciências do esporte que vem se desenvolvendo, né, no Brasil muito recentemente, né, coisa de 10, 15 anos atrás, onde realmente começou a se sistematizar estudos, grupos de pesquisa, isso na universidade e assim agora já chegando à prática profissional, tanto em escolas como em clubes. Então, nossa intenção nesse vídeo é apresentar o grupo. O grupo, ele nasceu em 2004, na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Goiás. Eu coordenei esse grupo, continuo na coordenação desse grupo, né, e posteriormente eu fui para São João del Rei, na Universidade Federal de São João del Rei. E nós continuamos com o grupo, né, com reuniões anuais, em alguns encontros semestrais, participação em eventos de vários tipos. Dentro dessa trajetória, a gente acumulou, obviamente, produções, né, produção já de 2 livros e de algumas comunicações, artigos, etc. Né? Mais sobre a constituição e as referências do grupo. Né? Então, desde o primeiro livro e passando para o segundo livro, a gente tem duas referências internacionais que nos fundamentam, né? Que faz com que a gente crie e faça adaptações na nossa realidade. A primeira referência é o TGFU, né, o Teaching Games for Understanding, e na sua vertente do Tactical Games, né, do TG, e também a segunda vertente, o Sport Education, né, são métodos importados, nos quais a gente utiliza uma adaptação e uma inovação, e consequentemente o uso da criatividade, das questões docentes, discentes, dos ambientes que a gente trabalha, para criar os jogos, para intervir, né, nos ambientes, tanto na escola como fora dela. Tá? Então eu acho que inicialmente era esse pequeno preâmbulo, né, do que é o nosso grupo e da intenção de fazer esse vídeo e registrar aqui já o início de um terceiro projeto, que é um terceiro livro, onde a gente já tem alguns resultados e nós vamos socializar isso dentro de alguns anos. O que mais que a gente poderia dizer no início aqui? Vamos falar um pouco sobre a nossa proposta, né? Assim, ela se resume também em qualificar mais, né, a prática pedagógica, né, do professor de educação física, do treinador esportivo, né, para que as suas aulas, né, sejam bastante criativas, né, e que levem em consideração a capacidade e a faixa etária, na verdade, daquilo que o professor vai atender. Porque muitas vezes, né, os discursos, né, das escolinhas, os discursos do professor de educação física, ele, na sua grande maioria, ele discursa ou ensina com vamos dizer, não um vocabulário, mas um conteúdo, né, de muita complexidade. Né? Ele acaba, né, deixando de observar qual é a capacidade intelectual desse grupo, né, de absorver um conteúdo tão complexo, né, que é um fenômeno, que é o esporte. E a pedagogia do esporte, ela vem, né, atender esse anseio, essa necessidade de qualificar mais a prática esportiva, né, dentro das escolas de esporte, dentro da escola, né, pública brasileira, nas aulas de educação física. Então a gente trabalha com níveis, né, níveis de desenvolvimento. Começamos do nível mais elementar, né, até o mais complexo desenvolvido. O método é o
próprio jogo, é o ensino do esporte através de jogos, né? São vários os exemplos que a gente poderia estar citando aqui, de jogos, né, para apresentar, introduzir, e aí a partir do que o aluno vai se apropriando, vai tendo ali a capacidade de absorver, de aprender e desenvolver, né, suas habilidades técnicas, táticas, né, de conhecimento de regras dos jogos, a gente vai transferindo, né, esse conhecimento, né, vai complexificando ele para outras categorias. A gente divide basicamente em 4 categorias, né? Categoria dos jogos de alvo, né, que envolve uma precisão, envolve um alvo específico, né, envolve uma atenção um pouco mais específica, né, em relação ao alvo, que pode ser um alvo móvel e pode ser também um alvo fixo, pode ser um alvo grande ou um alvo pequeno, mas que tudo gira em torno desse alvo, né? As exigências, né, vamos dizer assim, a exigência motora é tudo em relação a esse alvo, que, como se fala, alvo exige uma precisão. Jogos de rebatida também, que envolve uma certa precisão, mas envolve também um arcabouço, né, de situações quanto rebater, correr, observar, parar e uma série de outras exigências também, técnicas, né, e táticas do jogo. Os jogos de rede, né, de rede ou rede-parede, né, que tem alguns que utilizam a rede, não só o squash, mas outras modalidades esportivas aí, mas tudo que envolve a rede e não o contato físico propriamente dito, ou seja, onde os jogadores se confrontam, né, competem, disputam, participam, né, sem ter um contato físico, que tem alguns pontos que são similares, né? Enquanto o toque na bola, enquanto a rede dividindo os campos, enquanto o saque, o próprio saque, a utilização dos instrumentos, né? Se for, por exemplo, um tênis de mesa, se for um tênis de campo, né? A questão da utilização do instrumento, o próprio voleibol, a peteca, o badminton, né? Aonde o saque é feito fora do campo, entre as duas linhas laterais, e esses conhecimentos eles vão sendo transferidos, né, de uma modalidade, de um jogo primeiro, né, para que ele tenha essa capacidade de absorver, ter uma noção do que a modalidade vai exigir dele. Dos jogos que envolvem rede, né, que é o saque, que é o toque na bola, até chegar na mais conhecida, que é o voleibol, que são 3 toques, o rodízio, né, a linha de 3 pontos, de 3 metros, e o último da categoria, que são jogos de invasão, que tem uma gama maior de jogos, de esportes, né, que envolve aí uma característica específica, que é a invasão, aonde você começa a ter contato físico, né, com o seu adversário, que isso também é um diferencial, porque quando envolve o contato físico, há, né, um impacto de corpos, né? Se você está falando de criança, no início, né, que a gente vai desenvolver e vai iniciar do nível mais elementar, esse toque ele pode doer, ou então esse toque pode ser de forma um pouco mais intensa, né, o impacto ser mais intenso. E aí, como a pedagogia do esporte ela trabalha em cima dessa compreensão, né, de regras, de técnicas e táticas do jogo, você vai complexificando até ele entender que, para que você possa atingir seu objetivo, um ponto, um gol, ou, né, algo que vai gerar pontos, ou vai gerar uma superioridade no placar diante de outra equipe, é necessário que ele compreenda as táticas, né, de ação. As táticas no sentido de organização da equipe dentro do campo, né, já que vai envolver uma invasão, onde a dinamicidade do jogo ela vai ser um pouco mais exigida no sentido de um apuramento dessas técnicas, dessas habilidades aí para conseguir os seus objetivos. É isso aí, mais ou menos. Eu penso, né, Ivan, que a gente está num território
de vários aspectos, de várias interferências, né, de conhecimento, de ciência, de inovação, né, porque o que mais tem avançado, né, no Brasil e até fora do Brasil é o futebol. Mas a pedagogia do esporte, ela vem numa era em que vai querer esse conhecimento e essa socialização desses saberes, não só para o futebol, mas para várias outras modalidades e várias outras possibilidades corporais e esportivas do ser humano. Então, antes aqui de passar para o Rafael a exposição aqui sobre, né, essa multiplicidade de interferências e de possibilidades da pedagogia do esporte, eu só queria lembrar o seguinte: nós não estamos reinventando a roda, né? Nós estamos fazendo algo que é muito simples, né? Que já pode ser feito de forma pedagógica, digamos assim, em escolinhas, na própria educação física, etc., que é tornar o jogo simples, né? Que é complexificar esse simples, que é simplificar esse complexo, né? E trabalhar de acordo com as possibilidades etárias, e aí eu diria não de forma apenas cronológica, mas que a gente possa dividir as turmas por níveis, que ao mesmo tempo a gente possa formar o esportista e formar o futuro atleta, né? Então a pedagogia do esporte trabalha com toda essa questão. Eu queria passar exatamente esse tema para o professor Rafael, para ele tratar dessa questão maior, que para nós é muito importante, que é a complexidade, as totalidades, né, com a visão da pedagogia do esporte. Como o professor Sargento e o professor Ivan expuseram, a pedagogia do esporte precisa ressignificar essa pedagogia do esporte também, o esporte brasileiro, por meio da política de Estado, superando as políticas compensatórias de programas como Desde o Segundo Tempo, Mais Educação. Para ter essa possibilidade de ressignificar o esporte com política de Estado, a necessidade, professor, de uma formação continuada, permanente, dos profissionais envolvidos com o esporte, seja o professor da escola básica, seja o profissional da educação física, das escolinhas de futebol, com esse envolvimento e engajamento em relação às políticas públicas. Seriam militantes do esporte ressignificados, tendo como teoria metodológica e prática a pedagogia do esporte. Uma proposta que eu faço é a criação do fórum da pedagogia do esporte, mas um fórum, ele dialogando com a realidade do século XXI, com a tecnologia de informação e comunicação, o diálogo mais rápido com o Brasil todo e estudando as possibilidades para ressignificar o esporte brasileiro. Dentro dessa formação continuada e permanente, conforme a pedagogia do esporte propõe, há uma intervenção criativa do professor no processo de ensino-aprendizagem do esporte. Como que é isso? As nossas experiências em colégios estaduais, nas escolas municipais e na universidade já apontaram caminhos dessa intervenção criativa. O professor, além do planejamento, além da avaliação das aulas, todo o processo, é necessário o professor de educação física realizar o engajamento político para ressignificar o esporte brasileiro e aí superar programas e sim política de Estado. Só me dá um parênteses aqui que eu acho fundamental nisso. É o que eu sempre digo assim, não basta aos professores darem boas aulas, né? Trabalhar, oferecer uma boa aula, o máximo que a gente possa fazer em determinadas realidades, é apenas a obrigação, né? Então, para além das boas aulas, é necessário esse engajamento que o Rafael está citando. Eu vejo que isso pode nos levar, não é, àquela ideia já discutida no grupo de um projeto semi-utópico, né? E que a gente rascunhou algumas linhas aí no segundo livro. Eu espero que a gente tenha essa oportunidade, né, de chegar no terceiro livro e de melhorar isso. Ou seja,
O que seria esse projeto semi-utópico? Não é? Seria com o pé no chão, conhecendo a realidade brasileira, trabalhando de forma sistemática, disciplinada e possível às questões da realidade brasileira, almejar, não é, um autodesenvolvimento, uma qualidade maior para o esporte. Não é copiar as coisas que tem lá fora, mas é se espelhar em determinados modelos que são mais avançados e que a gente possa filtrar desses modelos avançados e adaptar para questões da nossa realidade. Aí entra esta questão muito bem colocada, que é a distância entre a ciência, a academia e a prática profissional. Não é? A gente precisa de um fórum, a gente precisa de debate, não é? Sobre diversas questões, diversas complexidades, não é? Das nossas regiões, não é? Para que a gente possa avançar. Muito bem, falando nisso, né, nós estamos aqui reunidos já rascunhando esse terceiro livro. Nós temos alguns temas em debate. A alfabetização esportiva é um tema, método é um outro tema, o diálogo mais próximo com a psicologia, com todas as questões, não só da psicologia do esporte, mas como pensar a psicologia para dentro da pedagogia do esporte. E, paralelamente a tudo isso, a criação de novos jogos, né? Porque o grupo não parou de produzir isso desde a sua existência, que começou em 2004. Né? Não é só criar novos jogos, mas criar variações, criar possibilidades, criar aquilo que a gente chama de tarefa prática, que é o aprimoramento, não é, dos jogos em oficinas, ou seja, melhorando a questão